Fala pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, teu servo Éder Salvador. Estou aqui no estúdio da Startcast, começando mais um episódio do nosso podcast Conectados pela Fé. E hoje estou aqui com um pastor abençoado, um amigo que eu fiz aí, curto tempo, mas acredito que grandes coisas estão aí para acontecer, né? Esse relacionamento aí que está começando. E eu queria apresentar para vocês esse homem de Deus que me deu o privilégio, né, de estar aqui comigo, um privilégio muito grande para mim, a alegria é muito grande também, por poder estar com esse homem de Deus aqui, nesse 5º episódio do nosso programa Conectados pela Fé. E esse pastor é o pastor Júnior Cabral. Seja bem-vindo, pastor. Nós, amigo. Obrigado pela honra, obrigado pela deferência, obrigado pelas palavras. Que bom estar aqui com você nessa quinta edição, quinto episódio. Isso. E é uma honra. Estou aqui para contribuir com aquilo que Deus tem falado já no Conectados pela Fé e trazer um pouco da nossa história aí. Bacana. Pastor, eu fico muito feliz, tá? Muito obrigado por você ter aceitado o convite. E agradecer também a galera que tá ali, o Ziel, né? O Bruno, que está ali fazendo tudo acontecer. A galera que preparou todo o cenário para nós. Os bastidores é que faz a coisa acontecer. É isso. Nós chegamos aqui, tá tudo pronto, tudo bonito, lindo, bacana. E, pastor, eu queria começar com o senhor, eu queria que o senhor contasse um testemunho breve do senhor aí, do início da caminhada cristã do senhor, como foi, né? Para o pessoal conhecer um pouco mais do pastor Júnior Cabral, sim, do início aí da caminhada dele. Tenho certeza que tem algo muito interessante, né? Tem uma história muito importante para contar aí, que vai contribuir para a vida de quem não está nos assistindo agora. Com certeza. Então, meu amigo Éder, eu sou convertido há 16 anos. E eu fui militar das Forças Armadas por 21 anos. Em 2008, eu fui transferido para Brasília, na verdade em 2007. E em 2008 eu conheci a minha esposa, única e exclusiva, viu, gente? Esposa. Glória a Deus, né? E ela já era convertida, então ela falou assim, para namorar comigo você vai ter que ir para a igreja. Eu falei, tá fácil, para conquistar essa morena é só isso. Olha então aí. vamos. Então eu fui para a igreja com ela e ela me levou na Comunidade das Nações, ali em Brasília. E lá eu gostei, me converti e aí mergulhei. Então eu tô há 16 anos aí no fundo dessas profundezas do amor de Deus aí na minha vida. E de lá para cá foi muita história, muito crescimento, muitos processo em Deus, processo primeiro comigo, processo com o trabalho, enfim. Então esse foi o início da minha conversão. Hoje eu sou pastor em tempo integral, né? Estamos pastoreando a Comunidade das Nações em Cuiabá. E é uma honra poder servir a Jesus nessa geração e marcar a vida de tantas pessoas. Então essa é um pouquinho da minha conversão, da minha história com o Evangelho, né? Que bacana. Pastor, existe também a renúncia. Sim. E eu tenho certeza que o senhor se converteu, né? Teve esse tempo aí de congregar, foi se preparando para hoje ser esse pastor aí. Existe algumas áreas da vida da gente que a gente tem que deixar para trás para poder seguir essa carreira de pastor. O senhor tem alguma história para contar para a gente em relação a isso, né? Eu acredito que a galera quer saber sobre isso, né, pastor? Então, você falou renúncia. Acho que no meu primeiro dia que eu fui para a igreja, eu renunciei muitas coisas ali. Inclusive, eu tinha um celular que naquela época era com chip, né? Hoje não tem mais chip no celular. Hoje a tecnologia está avançando. E quando eu saí da igreja, decidido, no primeiro domingo que eu fui, eu falei, eu não quero mais isso aqui para minha vida, a vida que eu estava vivendo. Então eu peguei aquele chip, tirei do celular. Por quê? Porque as amizades iam me enfraquecer na decisão que eu tinha tomado naquele culto. No início parece ser emocional, né? Você sai de um culto que é bem inspirador e aquela coisa toda e você fala assim, isso aqui foi emocional, amanhã vai passar. Mas antes que passasse aquilo que eu estava sentindo, eu joguei fora esse chip porque eu não queria mais ter contato de ninguém. Queria que ninguém mais me achasse, sabe? Eu queria me isolar, vamos dizer assim, para que eu pudesse viver essa nova história. E para você viver uma nova história, você não pode querer simplesmente só viver uma nova história. Você também tem que cortar laços com a história antiga. E essa é a minha renúncia, sabe? Essa foi a minha primeira renúncia.
E aí, no processo, na caminhada cristã, você vai renunciando muita coisa, né? Você vai renunciando quem você foi para receber quem você será, você vai renunciando à maneira de falar, você vai renunciando à maneira de vestir, você vai renunciando às rodas que você se assentava, você vai renunciando muita coisa. Porque eu acredito que o crescimento de alguém está baseado naquilo que ele deixa, não naquilo que ele recebe. Eu acho que aquilo que sai da nossa mão tem muito mais a dizer do que aquilo que está chegando às nossas mãos. Porque o que está chegando é alguém querendo me entregar, o que está saindo é o que eu decidi que eu não quero mais continuar. Então essa é uma renúncia diária, né? Servir a Jesus não é você levantar a mão num culto e dizer, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas é você todos os dias tomar uma decisão de seguir Jesus. Foi isso que ele diz no texto de Mateus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E tomar a nossa cruz é isso, é saber que tem coisas que precisam ficar para que outras possam então surgir e acontecer. A nossa entrega, ela diz muito mais do que a nossa busca. Jesus, ele coloca isso em Mateus, capítulo 6, no versículo 24, que ele diz só tem 2 senhores, né? Ou é Mamon ou é Jesus. E ele prova ali que se você odiar o que Jesus odeia, você já prova que ama ele. Né? Então, a renúncia, ela é isso, é você renunciar por amor. É você renunciar às coisas que para muitos é boa, mas talvez para você não condiz, né? Não é lícito nesse momento. Isso pode te atrapalhar. Então eu fui um cara bem, se eu posso dizer isso, bem xiita no início. Não religioso, nunca fui um cara religioso. Mas eu sempre fui um cara de decisões. E deixei de ir a alguns casamentos, fui convidado para ser padrinho e às vezes eu tava lá, o casamento demorando para acontecer, eu falava, cara, daqui a pouco eu tenho vigília na igreja. Cara, mas você tá num casamento, você é padrinho, você vai sair assim? Vou sair, porque eu sei o que eu quero. Tem um compromisso, né, pastor? Tem um compromisso. Então, o compromisso com Jesus me fez renunciar a muitas coisas, né? Até hoje. O que eu vejo em relação à renúncia, né, pastor? Que aí o pastor em si, ele tem ali junto com ele ovelhas que elas vão crescendo, né? Deus vai abençoando, vão crescendo financeiramente. E os pastores, eles demoram um pouco para chegar até esse crescimento, né? Uhum. E essa renúncia de ajudar pessoas a crescerem, contribuir para a vida de pessoas, né? Porque eu já passei por isso também há algum tempo e eu vi pessoas que chegaram até mim e eu levei o evangelho, fui cuidando, ensinando ali, entregando aquilo que eu tinha para poder contribuir com a vida deles. Uhum. E eu vi que teve uma mudança muito grande. Uns estão ficando até maior do que eu hoje. Então, assim, a gente se alegra com isso. O sentimento que o senhor tem no coração é de alegria. Total. Por renunciar, poder viver uma vida dessa e correr atrás de bens financeiros, correr atrás de crescer financeiramente. Uhum. E aí você tá ali, não, hoje eu estou contribuindo para aquela pessoa, para que ela seja maior do que eu. Sim. Esse é o sentimento que o senhor tem no coração hoje? Esse é o meu sentimento. Inclusive, ofertas sacrificiais, sabe? Que eu não tinha condições de fazer, fiz por conta da mudança de pessoas. Não é que eu dei ofertas para alguém ser melhor. Mas eu ofertei muitas coisas para Jesus, bens materiais, para que a igreja pudesse ter um infantil, para que a igreja pudesse surgir. Aqui em Cuiabá foi assim. A primeira oferta para essa igreja existir, ela foi a minha. Foi um carro que eu tinha, um carro que a gente tinha sonhado, idealizado. E eu falei, essa é a nossa entrega. Né? E a gente entregou esse carro sabendo que ele não viria para nós, como diz Coríntios, né? na mesma natureza da semente. Mas um pedido que eu fiz para Jesus é que eu queria famílias, eu queria pessoas transformadas. E hoje a CN Cuiabá é um sucesso. Mas foi boa a sua pergunta, porque se a gente ficar olhando o que as pessoas que a gente ajuda, que a gente mentoria, que a gente aconselha, que a gente ajuda num sentido espiritual, se a gente ficar medindo essas pessoas, o quanto elas cresceram e talvez a gente não cresceu tanto assim, a gente não está realizando ministério. A gente está realizando autoajuda. E a gente não foi chamado para autoajuda. A gente foi chamado para edificar as vidas das pessoas.
E sabe, o meu motivo de sucesso, de alegria, é ver que as pessoas que estão à minha volta, elas estão crescendo mais que eu. Isso é bíblico, né? Jesus diz que obras maiores nós faríamos. Então, eu tenho a completa prazer e alegria de ver as pessoas prosperando, avançando e crescendo. E sabendo que cada um tem a sua porção do céu. Eu acredito que muitas dessas pessoas, elas não conseguiriam estar ou viver o que elas estão vivendo se elas não tivessem tido um tempo de mesa comigo. Então esse é o meu motivo de alegria. Não é o que ela tem na conta bancária, não é o que a casa, ou as viagens, mas é saber que você ajudou ela a virar uma chave. Sim. E hoje ela está tendo sucesso. Então isso para mim é motivo de alegria. E é muito, muito prazeroso, né, pastor? Muito. A gente vê isso acontecendo na vida das pessoas através do poder de Deus que está sobre a vida do ungido, daquele que foi chamado, né? Sim. E, pastor, CN, Comunidade das Nações. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a CN. Sim. Ela não é uma igreja independente, como que fundou? Então, fala um pouco sobre essa galera aí, que eu acredito que a unção, ela vem derramando, sim, né? Com certeza. Eu queria que o senhor falasse um pouco. Então, a Comunidade das Nações é uma igreja que a matriz dela é em Brasília. Hoje nós temos 22 anos de Comunidade das Nações. Desses 22 anos, 16 anos eu estou ali. Então já tinha 8 anos, né? 8 anos. Que ela já existia. 8 anos, não, 6 anos que ela já existia. E eu cheguei e estou 16 anos. A Comunidade das Nações é uma visão que Deus entregou ao Bispo J.B. Carvalho. E ele foi fiel, ele foi obediente a essa visão. Estava debaixo de uma cobertura. E ele falou com o pastor dele na época, ele já era pastor, já estava pastoreando um campus dessa outra igreja que ele estava. E ele conversou com o pastor dele, e o pastor dele falou: cara, se Deus te entregou essa visão, amém, vai atrás dela, é isso e tal. Então ele saiu debaixo de bênção e fundou a Comunidade das Nações, em 2003, ali em Brasília. E a nossa igreja, a Comunidade das Nações, ela é uma igreja que trafega nas esferas da sociedade. Então, uma igreja que hoje tem 22 anos, mas é uma igreja consolidada, não está só em Brasília, tem aqui em Cuiabá, Sorriso, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, em vários cantos do Brasil e fora, nos Estados Unidos, na Europa. E essa visão ela começou assim de expansão em 2012, mais ou menos. Em 2012, Deus deu uma visão para o bispo que diz para ele para abrir espaço que ele queria encher. Meu Deus. Então ele foi obediente e é o que a gente hoje vive, sabe? A gente vive pela voz do Espírito, a gente é uma igreja séria, uma igreja que busca desenvolver pessoas, nós somos uma igreja apostólica, profética, apostólica não no título, mas na missão, né? E essa missão de você trazer a cultura do céu aonde você está, então por isso que a gente trafega nas esferas da sociedade, na política, na educação, nos business, na religião, na família, na mídia, na arte. Nós estamos aqui na mídia, no monte da mídia, né? Sim. E daqui a gente está falando de Jesus, e esse é o chamado, esse é o chamado universal, ir de por todo mundo, pregar o evangelho. Então a Comunidade das Nações é essa igreja forte no seu chamado, uma igreja que tem feito a diferença e uma igreja que tem sido relevante nesse tempo. Então essa é a Comunidade das Nações. E nós estamos aqui em Cuiabá, vamos fazer 4 anos em novembro. Novembro desse ano a gente faz 4 anos aqui como igreja, CN Cuiabá. Glória a Deus. E pessoal, para vocês que estão nos assistindo aí hoje, por motivos maiores, né? Permissão da vontade de Deus hoje, eu estou ali também na CN, Comunidade das Nações, apresentar para vocês aqui mais uma vez o meu pastor Júnior Cabral, tá? Quero agradecer você por ter nos acolhido em um momento que nós precisamos de carinho, amor, acolhimento e graças a Deus nós encontramos isso ali. Amém. E eu queria honrar você estar aqui com a gente aqui para poder passar para a galera que nos conhece, que me conhece muito bem, sabe o trabalho que eu tenho feito pro Reino de Deus. E deixar aqui claro para vocês, pessoal, tá aqui. Esse aqui é o meu pastor. E muito obrigado, pastor Júnior, por tudo. Amém, amigos. É um presente. Deus, quando nos envia a pessoa, ele está nos enviando presente. Que eu seja sábio o suficiente para poder desembrulhar da melhor maneira e levar você a viver a maturidade em Cristo, você e sua casa, todos. Amém. A alegria é de poder aprender a cada dia mais e poder estar aqui com o senhor hoje, sentado nessa mesa
dividindo essa mesa aqui com um príncipe de Cuiabá, né? Que veio lá de Brasília, né? Deus envia aí. E eu tenho visto o seu trabalho ali nesse curto tempo, né? De tempo, vendo o trabalho, vendo a seriedade que o senhor conduz ali, né? Na pregação e na forma de lidar ali com as suas ovelhas. E eu tô muito satisfeito, tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer ali conosco, né? Deus não cruza os caminhos de uma pessoa com a outra para que ali não saia coisas boas, né? E tenho certeza que muitas coisas boas vão sair daí, pastor. Amém. Deus tem nos chamado para coisas grandes. E hoje o tema que eu quero falar com o senhor é sobre mudança de ciclos espirituais. Olha só para você ver, né? Uau, que né? profético isso, hein? Isso, com certeza. E tenho certeza que tem muitas pessoas precisando ouvir em relação a isso. Porque no tempo que a gente está vivendo hoje, muitas pessoas passando por muitas dificuldades espirituais e que elas não estão tendo profundidade em Deus para entender qual o propósito de Deus para a vida deles, qual que são as batalhas espirituais que eles estão passando, qual que é os caminhos que eles devem seguir, né, para poder se livrar dessas batalhas, né? E sair também de uma guerra, porque uma guerra espiritual ela é muito pesada. Ainda mais quando a pessoa não entende o que está acontecendo, para onde que ela vai, o que eu tenho que fazer. O que eu posso fazer para me sair disso? E muitas famílias se destroem, se desfaz, né? Anda até um certo tempo ali, né? Conduzindo a família, dando tudo certo. Mas a partir de uma guerra espiritual ali, de um momento, ela pode estar passando por dificuldades muito grandes. E, na maioria das vezes, é Deus trabalhando na vida delas. Pra poder, vou mudar você desse ciclo, calma aí, você não tá entendendo, né? Como que você vai forjar o ouro se não tiver ali, né? Todo o trabalho em cima, né? A temperatura, esquentar, bater, mexer. É isso. Não tem como você pegar uma pedra bruta e lapidar ela se não tiver que bater ali. Tiver que tirar algumas coisas. Tiver que tirar algumas coisas e tudo mais. Então, hoje, eu quero ter a certeza de que as pessoas que nos ouvem aqui através desse podcast vão ser instruídas hoje em relação a isso. Amém. E eu quero fazer a primeira pergunta para o senhor aqui, pastor. Vamos lá. Como posso discernir quando um ciclo está encerrando em minha vida? Um ciclo espiritual. Olha, Éder, estamos falando de ciclo, como que eu discerno isso? Eu carrego uma verdade comigo. E se minha fé não está me desafiando no lugar onde eu estou, é sinal que aquele ciclo ali acabou. O que eu quero dizer com isso? Se a sua fé não te desafia a você crescer, vencer, a alcançar, buscar, é sinal que aquele lugar ali já não tem mais nada para te oferecer. E eu falo no lugar, não um lugar físico, mas às vezes é uma posição que você exerce, é algo que eu já faço no modo automático, é algo que já, sabe, a fé automática? É igual quando você dirige carro automático. Você não olha mais para a marcha, para o câmbio ali para você mudar de marcha. Você só acelera. Isso não tem mais esforço, isso não tem mais desafios, isso não tem o que você acabou abrindo aí, né? Falando, não tem mais aquela coisa batendo em você, lapidando, tirando. Não é que a gente tem que viver momentos e mais momentos tensionados. Tem sempre um momento que você vai estar tensionado e tem um momento que você entra num platô. Mas se você olhar, não tem crescimento, não tem desafio, não tem, sabe, uma exigência de que, tipo assim, cara, amanhã o negócio vai pegar. Amanhã eu vou ter que fazer isso. Sabe, se não tem mais isso, significa dizer que esse estágio ficou confortável, já não tá mais te esticando, já não tá mais te desenvolvendo. Se você faz o que você faz com o pé nas costas, é sinal que isso já está te atrasando. Então a gente tem que ter esse discernimento. O discernimento que a nossa vida é crescimento, por exemplo. Eu lembro que meu filho, ali por volta de 3 anos, a gente às vezes na madrugada ele chorava. Eu ia lá para saber o que era. Ele, meu pé tá doendo e tal. E a gente fazia uma massagem, ele dormia. Aí daqui a pouco chorava. Cara, aquilo ali me deixou inquieto. Eu fui atrás de sabe, especialista, fui atrás de médico para saber. E ele me falou assim, pai, um médico muito sábio, ele me falou assim, pai, esse é o crescimento. Seu filho tá crescendo, o pé dele tá crescendo e às vezes dói. Às vezes ele sente. Então isso é normal. O osso começa a esticar. Exato. Então assim, se você já não sente mais essas dores de crescimento, esse ciclo já encerrou. Se uma amizade já não edifica, já encerrou. Se um relacionamento já não, sabe, não tá dando em nada, e aqui eu falo relacionamento não é casamento não, tá? Casamento é pra vida toda.
Isso E aí aí. tu se vira. Com certeza. Mas você precisa se mexer, entendeu? Você precisa não estar nesse conforto, porque o conforto não traz nada de novo. O conforto ele não traz nada de eficaz. É a empresa, sabe, que tá tudo bem, tá tranquilo, é isso aqui, é o faturamento, né? É esse faturamento aqui é confortável, eu pago as contas, eu pago os funcionários, tá tudo certo. Será que foi para isso que Deus te deu essa empresa? Porque todo dinheiro ele traz consigo um encargo. Qual é o encargo que você está recebendo? Qual é o encargo que você recebeu em suas mãos e que você não está botando em prática? Então lembra da parábola dos talentos? Uhum. Aquele que enterrou, ele foi infiel. Qual era a motivação? Vou ficar no conforto. Não vou arriscar. Quando ele voltar, vai estar aqui, eu vou devolver para ele. Só que o outro não pensou nisso. Ele pegou 5 e multiplicou. Ele pegou 2 e multiplicou. Qual é ali o lance? Cara, vai ser trabalho, vai ser esticamento, sabe? Vai ser tirar você dessa zona confortável. Então, assim, para eu entender que ciclos espirituais acabaram na minha vida, primeiro, se a minha fé ela não está me desafiando onde eu estou, significa dizer que eu entrei num ciclo aí que não estou progredindo. E outra coisa, que às vezes o próprio mundo espiritual vai começar a te oprimir. Te oprimir no sentido de a gente tá numa corrida, né? A gente é como se fosse uma corrida. Então você vai se debater com inimigos. E quando eu falo espiritualmente, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É natural que você dê de frente com o inimigo. Eu não tô dando de frente com o inimigo. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Então, amigão, tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar, né? Tá na hora de virar esse ciclo aí. E nessas mudanças de ciclo assim, pastor, existem situações que você não quer deixar. Sim. Existe ali, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Será que eu vou pra cá? Será que eu vou pra lá? E aí já vai mais a busca também, né? Uhum. Porque o crente, pra ele tá sendo direcionado pelo Espírito Santo, ele tem que estar buscando. Sim. Ele tem que estar em oração, ele tem que estar seguindo ali os parâmetros, né? Sim. Para você ter uma vida com Deus ali, para Deus estar te instruindo e falando com você da forma que você precisa para poder avançar. E não é fácil. E existem pessoas que às vezes a gente conversa com elas e elas estão tendo muita dificuldade, não sabem para onde ir, estão mal direcionadas. E eu acredito assim que Salomão, quando Deus perguntou pelo que ele queria, ele pediu sabedoria, né? Só que aí a gente vai lendo, a gente vai ver que Salomão tinha conselheiros. Então a sabedoria, Deus não foi lá e plantou na cabeça dele. Deu da humildade para ele entender que ele precisava procurar pessoas que sabiam mais do que ele. Isso. Pessoas mais de idade, pessoas já tinham tido experiência já para poder ajudar. Então eu acredito que a sabedoria é o quê? É saber ouvir e procurar as pessoas certas para poder te dar aquele conselho. Sim. E quando a pessoa encontra uma pessoa que acha que ela vai te dar um conselho para você avançar, acaba travando você de alcançar aquilo que você está almejando alcançar, né? Devido a um conselho que não foi o certo, né? Que às vezes tem pessoas que elas procuram pessoas que não têm capacidade para poder instruir, ensinar e ajudar elas. E às vezes que a pessoa já não tem mais aquela bagagem para poder estar te instruindo na próxima fase. Sim, sim. Então Deus abre um novo relacionamento, Deus abre novos ciclos e a gente tem que entender. Como eu falei, Deus nos fez para crescer. Se eu parei de dar frutos, se eu parei de crescer, eu tô num lugar de estagnação. Eu tenho que sair desse lugar. Eu já senti comigo mesmo, né? Sim. Eu senti em alguns momentos confuso. Será que eu vou para direita, eu vou para esquerda? Como que eu vou fazer agora para frente? Aí Deus foi me direcionando, até eu chegar onde eu precisava chegar. Sim. Mas nossa vida ela é sempre assim, né, pastor? Todo dia uma nova oportunidade. Todo dia uma nova oportunidade. De fé em fé. Verdade. Amém, pastor. Vamos prosseguir aqui, ó. Pastor, de que forma os ciclos da vida cristã são influenciados pelas mudanças culturais e sociais do nosso tempo? Porque tem pessoas que elas vêm com culturas que é muito difícil de implantar uma cultura de uma mente aberta. Tipo, é muito difícil você praticar uma metanoia na vida de uma pessoa. De você levar ela até essa oportunidade de uma explosão de mente para ela poder mudar de cultura ali. Inclusive as pessoas que vêm da periferia, né? Aí vem com uma cultura já ali, já formada. E o que o senhor me diz sobre isso?
Éder, hoje, para você viver o novo, eu parto sempre do princípio do mestre, né? Quem é o nosso mestre? Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre. Ele começa ali o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 4, versículo 17. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele começa o ministério dele depois de 40 dias sendo tentado no deserto, aquela coisa toda. A primeira frase que ele fala, dita ali em Mateus, é arrependimento. Arrependimento é uma metanoia. Não adianta você chegar em Jesus sem querer mudar, sem querer ser transformado. Quando você se expõe ao sol, você fica bronzeado. Quando você se expõe ao evangelho, você é transformado. Mas tem coisas que me impedem disso. O que me impede? Você citou uma das coisas. Às vezes a cultura local, às vezes a ignorância. O que é ignorância? É falta de conhecimento. Não é o cara bruto, não é força. Ignorância é falta de conhecimento. Então, tem pessoas que estão na ignorância, na falta de conhecimento e não querem se abrir para um conhecimento. Por quê? Porque todo novo conhecimento vai me tirar do conforto. Todo novo conhecimento vai exigir algo de mim. E tem muitas pessoas que é aquilo, cabeça dura, que a gente chama, né? É o cabeça Sim. dura, não quer mudar, não quer... Então, para a gente viver essa metanoia, a gente tem que se abrir para isso. E entender que o local que eu vim, como meus pais me criaram, ou sem pais, ou eu fui abandonado, não importa a história que você viveu. Importa é o que você quer viver, o que você está disposto a deixar. O que você está disposto a permitir. Né? E o que é permitir? Cara, será que o que esse pastor aí está dizendo é verdade? Será que o que esse coach está ensinando aí é verdade? Será que o que esse professor nessa faculdade está me ensinando é verdade? Quando que a gente vai saber se é verdade? Quando eu experimentar. Se você me oferece aqui uma comida e fala, cara, esse doce aqui é bom, pastor. Eu vou falar, não gosto. Como que eu não gosto? Nunca experimentei. Eu posso dar opinião sobre aquilo que eu sei. Mas eu não posso dar opinião sobre aquilo que é desconhecido. E o que acontece é que muitas pessoas estão dando opiniões sobre aquilo que é desconhecido. Ela não conhece e ela acha que conhece. E ela acha que, sabe? Por quê? Por conta de coisas que ela não quer abrir mão, que é o pensamento, que é a cultura. Ah, eu vou trair meu pai, eu vou trair minha mãe. Quantas pessoas já chegaram em mim, porque eu sou pastor? Não, eu não me converto porque minha família toda é de uma religião X e aí vai ser uma traição para minha mãe, vai ser uma traição para o meu pai. Ou seja, eu abro mão de conhecer algo novo por conta de alguém. E esse é o maior perigo, né? E esse alguém pode ser o Estado, esse alguém pode ser a cultura, esse alguém pode ser o bairro que você cresceu. Então a metanoia, ela precisa, antes de tudo, de você se render, de você aceitar. E quando que eu vou saber se isso é verdade? Se isso der fruto. João 15. Conhecereis pelos frutos. Pelos frutos. E os frutos permanecerem. Então essa é o que a gente precisa, sabe? Principalmente falando para cristão, né? Cristão que é o que eu falo, de você ver, perceber que um ciclo se fechou, é estagnação. Cara, tem gente hoje, Éder, que tá 30 anos na igreja, cara. Cara, isso mesmo. 30 anos na igreja, Conheço vivendo assim. ano após ano. Ou seja, o cara tá repetindo um ano 30 vezes. Sabe? Não tem nada de novo, não tem nada de que desafia, não tem nada que move, não tem paixão, não tem fogo, não tem nada. Por quê? Porque ele não se abriu para uma metanoia. Então, assim, você está chegando agora, como você mesmo disse, na igreja, você vai perceber que a igreja, ela é um constante desenvolvimento. Sim. Tem pessoas que estão conosco desde o início, que hoje elas olham e falam assim, meu Deus, o que foi ano passado? Hoje já está tudo diferente. Por quê? Porque o evangelho é boas novas. Ele não pode ser notícia velha. Ele não pode ser modus operandi velho. E é por isso que hoje está crescendo igreja parede preta, laranja, azul. Por quê? Não importa a cor. Importa que algo está dinâmico. Tá mudando a cada dia, né? Tá mudando. E nós fomos chamados para isso. Para entender os times, renovação de mente, renovação, sabe? Então, vira e mexe, se tá, sabe, lá em casa a gente tem uma cultura seguinte, todo ano a gente muda algo de lugar lá. O móvel, o sofá, a mesa. Trazer uma visão nova. Porque a gente precisa trazer pensamento novo.
que é o pensamento? Aquilo que eu vou gastar energia para pensar de uma maneira nova. Eu sei que se eu for de olho fechado hoje para minha cozinha, saindo do meu quarto, eu sei o caminho. Agora, se eu mudar aquilo ali, Já vai meter o vou pé. ter que me esforçar, eu vou chutar o dedinho, vai. Aquele Sabe, dedinho, aquela pancadinha, dedinho, meu Deus. Mas do você céu. vai precisar se esforçar, você vai precisar ter pensamentos novos para chegar talvez no mesmo local, só que com trajetos diferentes. E isso exige de nós sairmos do conforto, isso exige de nós uma metanoia. Sim. Ô, pastor, vou fazer uma pergunta pro senhor aqui também fora do roteiro, mas a gente tá aqui para isso, né? O que só pode nos ensinar e falar sobre ecossistema? Você falou ecossistema em qual sentido? Ecossistema de mudança de ambiente. Aham. Convívio com pessoas. Éder, eu acredito muito em Salmo 1, hein? Só O que diz Salmo 1? Aquele que não se detém, que não se assenta, que não para. E ele fala de escarnecedores, ele fala de pecadores. Ou seja, o ecossistema que você vive hoje, esse ecossistema é bom? Foi boa a sua pergunta, hein? Sim. E esse ecossistema que você está falando, ele envolve a escola onde eu estudo, o bairro onde Isso. eu moro, a igreja que eu congrego, a empresa que eu trabalho, e ela envolve a cultura que está ali, nesses lugares todos, né? E se esse ecossistema ele não condiz com aquilo que Deus tem para você, provavelmente você vai estar vivendo à margem do seu chamado. Então nós precisamos, quando aceitamos Jesus, você vê que o cristianismo não é esse negocinho que todo mundo fala, que eu levantei a mão, aceitei Jesus, vou pro céu, cadê glória a Deus, Não, cadê as coisas, não é tão cadê as simples. promessas? Mas não é essa simplicidade assim, por quê? Porque exige de mim mudança. Às vezes, cara, quantas pessoas eu aconselhei que se converteram, mas moravam no puxadinho atrás do pai e da mãe? Sim. Não, casa aqui, vocês não têm dinheiro, então mora aqui atrás, tal, vai ser bom, a gente tá aqui, ajuda, e lá. E o cara na empolgação... Acho que tá recebendo uma ajuda, tá uma acabando... Benção. Não, é uma benção. Que isso, pastor? Já tô casando, tem uma casinha lá pra mim e tal. Massa, cara, não tô falando que isso é ruim, tá? E você que tá me ouvindo, não me critique por isso. Preste atenção no que eu vou te dizer, mas existe um ecossistema. Qual que é o ecossistema? A mãe e o pai sempre te criou você com uma cultura. Aquela cultura está ali naquele local. A partir do momento que você quiser mudar aquilo ali dentro da sua casa, no seu casamento, da porta para dentro para sua casa, você vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque o ecossistema ele vai te forçar a te conformar. Aí a gente entra em Romanos 12. Não vos conformeis. Então, assim, esse ecossistema, ele precisa também condizer com aquilo que eu estou buscando. Então, cara, eu vou sair daqui, desse puxadinho aqui do meu pai e da minha mãe, vou pagar um aluguel onde eu consigo, sei lá do outro lado da cidade, um exemplo. E você vai para esse outro lado da cidade, você vai ter que se virar, Éder. Você vai ter que acordar mais cedo, porque agora você vai precisar pegar um ônibus em tal lugar. Você vai ter que, começar a se policiar. Você não vai ter mais aquele teu pai ali olhando tua casa, cuidando do teu jardim. Você vai ter que cuidar, você vai ter que cortar sua grama, você vai ter que se virar. Mas o que acontece? Esse ecossistema está formando a pessoa que eu estou buscando ser. Então o ecossistema hoje, ele é primordial para condizer com a tua fé. Não é só eu acredito em Jesus e você. Vou pegar seu exemplo. Você é um empresário, vou crescer nesse ramo. Mas se o ecossistema que você vive, ele te diminui, a sua empresa vai ser pequena. Você vai ser pequeno. Você vai ser limitado. Então você vai se limitar a ser o que não escandaliza o ecossistema que você vive. E você vai achar que está tudo certo. Não, pô, não precisa mais ampliar essa empresa. Aqui, ó, para nós, essa empresa sua é o suficiente. E você acredita nisso porque é confortável, cara. É legal. O que me traz a memória aqui foi o que Deus falou para Abraão, né? Abraão, sai da sua terra, da tua parentela Exato. E vai para uma terra que eu te mostraria. Agora veja bem, Deus chamou ele para sair do desconforto. Sair do conforto, né? Sair do conforto. Sair do comum. Do comum. Então, ali, pra ele ficar junto com o pai dele, ele tava tranquilo. Sim. Porque ele tinha tudo ali, né? Aí vem uma voz e fala, ó, sai, vai, né? Que eu te mostrarei. E fez várias promessas lá. Uhum. E se ele tivesse saído, pastor, ele tinha alcançado? Não tinha alcançado. Não tinha. Então, tem muitas pessoas que precisam mudar. O processo, ele te transforma na pessoa que você tem que ser. E o que faz parte do processo?
Passar luta, brother. Pegar um ônibus cheio para você valorizar o carro que você tem hoje. Caminhar 2 milhas. Às vezes passar uma necessidade, porque, cara, não tem papai e mamãe para me dar aqui a comida hoje, eu vou ter que... Então isso está lapidando a pessoa que você foi chamado para ser. Sim. Entende? E se você pula essas etapas, lá na frente, quando você chegar onde você tem que estar, ou onde Deus separou para você, vai te faltar know-how para você colocar a máquina, a empresa, Sim. aquilo que Deus colocou nas suas mãos para girar de maneira eficaz, a 100 por 1. Então, essa mudança mudança de ciclo que a gente fala, sempre vai gerar uma metanoia. Sempre A metanoia vai gerar mudança de ciclo. Então assim, a gente vai falar aqui, só vai voltar outro dia para falar sobre os legendários, né? Que eu tenho um tema... Eu tô ansioso para chegar esse dia logo, né? Eu tenho muita coisa para se falar em relação a isso. E vai ser o tema da próxima podcast nossa. Você vai subir aqui, ó. Tá firmado aqui, ó. Firmado aqui. Nós vamos agora aqui. Vai ser quando mesmo? De 9 a 12 de julho. Mas semana que vem nós vamos estar falando sobre isso daí. Top. Então, muitos não entendem o que está acontecendo nesse movimento de legendários, né? Mas é uma mudança de mente. Sim. Eu não vou nem me aprofundar nesse tema, porque a gente vai gravar um outro podcast sobre isso. Mas a gente falando sobre isso Mas volto naquilo. Se permite. Isso. Se permite. Eu tenho que me permitir para eu ter alguma transformação. E vou trazer resposta para você se foi ruim daquilo que eu me prometi. Lembra do doce que eu dei o exemplo? Às vezes você vai, doce, é bom. Entendi. Eu vou experimentar. Obrigado, não gostei. Mas eu me permiti experimentar. Sim, isso aí. Vamos lá. Pastor, como deixar para trás o que Deus já encerrou para viver um novo que Ele quer fazer na nossa vida? E de que maneira a Bíblia pode nos ajudar com isso? Cara, a Bíblia é nosso manual, a Bíblia é fundamento, a Bíblia é o jornal de amanhã. É o tudo. É o tudo. Então, assim, o que eu preciso fazer é não ser resistente às mudanças. É aceitar, é entender que eu não sei tudo, entender que eu não tenho tudo, entender que eu preciso de tudo. Eu não sei nada. É a hora que tá lá vamos dizer que tá lá no puxadinho e chega uma pessoa e fala, você tem que mudar aqui, você tem que mudar isso aqui, fazer isso para as coisas melhorar para você. A pessoa, não, tô bem aqui. Não quero saber disso. E acaba deixando de viver aquilo que Deus tem preparado para essa pessoa, né? Você sabe que humildade, Éder, humildade não é o que a sociedade prega, tá? Humildade não é você se rebaixar, se diminuir para que outros possam prevalecer. Muitos pensam nisso. Mas humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é você saber quem você é e mesmo assim pensar também nos outros. Então isso vira uma chave. O que é a chave? Você deu o exemplo do puxadinho. Então se chegou alguém para me ensinar, seja um professor, seja uma autoridade, um amigo, eu tenho que ter a humildade de entender que eu posso saber tudo, mas que aquela pessoa também ela tem alguma coisa a ensinar. Ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar. Essa frase não é minha, é de alguém, não lembro agora. Mas ninguém é tão pobre que não tenha nada a entregar. E qual é a minha humildade? Reconhecer quem você é. Você sabe, até para ser profeta, Éder. Até para ser profeta eu tenho que ser humilde. Por quê? Porque às vezes Deus vai me dar uma palavra sobre alguém que eu conheço a vida. Eu conheço a trajetória. Eu falo, cara, esse cara aí tá no adultério, um exemplo. Mas Deus me deu uma palavra que ele vai ter um grande ministério de casais. E aí? Eu vou falar, não vou entregar, pô. Conheço a vida desse cara. Mas qual é a humildade? Saber quem eu sou em Deus e não diminuir quem as pessoas são em Deus. Eu não tenho o script total. Se Deus está falando alguma coisa, eu posso ativar aquele cara com uma palavra dizendo assim, Deus me mostrou você com um grande ministério, com casais, sabe? Você edificando muitos casais. Às vezes, é aquela palavra profética que o cara precisa para sair do lixo que ele tá, do adultério que ele tá vivendo. Reconhecer isso, pedir perdão para Deus, pedir perdão para a esposa e viver uma vida reta. E daqui a pouco esse cara vai estar sendo. Por quê? Porque Deus faz. Porque Deus sabe o que ele te fez, o que ele te criou para ser, mas eu não sei. Então eu não posso ter essa completa sabedoria humana naquilo que é divino.
Então, voltando, eu me abri, cara. Eu me permiti, né? Foi essa a pergunta que você fez. Como que a gente faz para avançar, para crescer, para sair? Deixar para trás. Deixar para trás aquilo que já morreu, né? Aquilo que já morreu. A gente precisa ter essa humildade de saber que Deus nos chamou para algo grande e que tudo na vida está me ensinando e que eu preciso ser esse cara que entende que eu não sei tudo e eu não tenho tudo e sempre tá disposto a sentar, né? Eu tô disposto pra aprender. A cruzar, sabe? Eu tô disposto a aprender, eu tô disposto a cruzar, que eu ia completar a frase, cruzar o Jordão, né? E entender que nós somos feitos para isso, cara, sabe? Mas humildade precisa de muita intimidade com o Espírito Santo para você ser humilde. Porque nem qualquer um que tem essa humildade, que não tenha uma vivência com o Espírito Santo, poder falar, né, eu sou humilde. Será? A humildade é o que move tudo, né? Sim. A gentileza gera gentileza e a humildade te leva a lugares altos, né? É isso. Amém. E eu tô muito feliz de poder estar ali juntamente com o senhor ali, poder estar aprendendo a cada dia, né? E a gente tá aqui para poder aprender cada dia mais. Eu tava agora, né? Esses dias eu tava numa conferência de pastores. Tava ali aprendendo, cara. Aprendendo com os caras que estão fazendo coisa que eu falo, meu Deus. Deus tá se movendo demais. E essa humildade de saber, cara, eu tenho algumas coisas de Deus, mas tem gente que também tem de Deus e eu tô aqui para aprender com eles. Sempre tem algo para aprender. Sempre. Quando você se fecha ao conhecimento, você se torna um ignorante gospel, ou ignorante empresário, ou ignorante atleta, porque você se fechou. Ninguém nunca tá tão cheio, né? Foi a ilustração lá do pote cheio de pedras. Que pedras são essas? Se você bota um pote aqui do lado, esse copo, e a gente pega umas pedras desse tamanho aqui, a gente vai encher ele, e aí eu vou te perguntar, esse copo tá cheio? Você, tá cheio. Mas aí eu pego pedrisco. Começa a colocar aqui, você fala, não, aí pedrisco é menor, encheu. Aí eu falo, não, mas encheu agora? Encheu. Eu pego areia. Vai ocupar o espaço ali. Aí eu pego água. Vai ocupar espaço. Ou seja, a gente nunca tá preenchido o suficiente para não ter espaço que Deus possa preencher. Tá. Ô pastor, veio aqui na minha mente que agora uma pergunta aqui, que eu acredito que vai tirar a dúvida de muitas pessoas. O senhor tá ali como pastor, na CN ali, 4 anos? 4 anos. 4 anos. E com 4 anos aqui, né? Mas eu sou pastor há 9 anos. 9 anos, né? E com essas mudanças de ciclos espirituais, eu acredito que tem muitas pessoas ali, ovelhas ali, que estão com o senhor ali, que em alguns momentos ali ocorreu essa mudança na vida deles de ciclos espirituais. Sim. E o senhor como pastor, eu acredito que o senhor tem essa visão em relação a isso. Porque as suas ovelhas, elas vão estar ali colaborando, elas vão estar ali ocupando cargos ali que elas vão estar crescendo a cada dia. Sim. E qual que é essa visão que o senhor tem? Como que o senhor lida com isso? Quando um líder do senhor, ele cresce a um certo ponto que o senhor olha e fala assim, cara, ele está mudando de ciclo. E eu preciso de trabalhar em cima disso. Como que o senhor trabalha em relação a isso? Porque eu acredito que se não tiver, o ciclo vai mudar. Ou se ele se encaixa no novo ciclo, ou ele vai embora. Sim. Como que funciona, pastor? Como que o senhor pensa a esse respeito? E o que o senhor pode contribuir com as pessoas que nesse momento podem estar vivendo isso? Show. De, não sei o que eu vou fazer. Pra mim aqui já não faz mais sentido. E aí, como que eu faço? A visão, eu quero saber qual que é a visão do senhor como pastor em relação ao líder do senhor. Sim. Que o senhor vê a mudança na vida dele e fala assim, peraí, ele vai mudar, só que ele vai mudar o ciclo, mas ele vai mudar aqui comigo. Como que o senhor vê isso? E qual que é a atitude que o senhor toma em relação a isso, pastor? Primeira coisa, Éder, que eu quero colocar aqui para essa pergunta, eu quero colocar um alicerce para a gente flutuar sobre ele. O primeiro alicerce aqui é que pessoas não são minhas, são de Jesus. Esse é o primeiro alicerce. Se eu achar que o Éder é meu, eu vou ter controle sobre o Éder. E nós não fomos chamados para dominar ou controlar ninguém. Nós fomos chamados para desenvolver. Pedro, tu me amas, amo. Então apacenta minhas ovelhas. E então, quando eu entendo que pessoas não são minhas, mas são de Jesus, e claro, aquilo que ele coloca na minha mão é porque eu tenho capacidade de desenvolvê-las, eu desenvolvo elas dentro daquilo que eu posso.
Se eu perceber que tem algum líder meu que, cara, tá indo além, não sei o quê, eu mesmo, como eu não sou dono das pessoas, eu mesmo, como pastor, como eu já fiz em vezes anteriores, não aqui em Cuiabá, em outras igrejas que eu pastoreei, da Comunidade das Nações, eu falo, cara, você cresceu para esse lugar, você tem que ir para um lugar que é maior que esse. Pouco difícil, a gente é bem, sabe, teto alto, vamos dizer assim, nós somos teto alto. O que é teto alto? Eu estudo, eu busco, eu vou atrás para justamente a cada dia eu levantar mais ainda o teto espiritual da igreja. Por quê? Porque eu entendo que eu não posso ser tampa na vida das pessoas. Senão eu vou ter um crescimento ali, é quando você pega a manga e você tira ela verde do pé, enrola ela no jornal e guarda ela ali, porque vai amadurecer. O que eu estou fazendo? Eu estou acelerando um processo que deveria ser natural. Essa manga ela não vai ter o mesmo gosto dela ter amadurecido no pé. Que isso. Então o que acontece? Se o teto ficou pequeno para aquela pessoa, eu mesmo falo com ela, cara, procura tal lugar. E eu dou referência. Vai para tal lugar, porque lá você vai crescer o que você precisa. Lá tem o que você tá precisando. Aqui eu não tenho condições de te dar mais do que isso. Nunca aconteceu isso, graças a Deus. Deus tem nos dado muita largueza, assim, mas eu tenho essa maturidade. E quando a pessoa tá ali crescendo, eu mesmo puxo ela para outras etapas. Falo, amigão, vamos fazer isso aqui, ó. E desenvolvo ela mais. Vamos fazer isso aqui e desenvolvo ela mais. E uma coisa que eu não tenho, Éder, é medo que aqueles meus liderados, eles cresçam. Esse é meu objetivo. O meu objetivo é que as pessoas sejam maiores do que eu. Senão não tem sentido. Senão não tem sentido eu pastorear. Não tem sentido eu pastorear. Eu não sou unanimidade. Eu não sou a única voz. Existem muitas vozes que estão ali debaixo da cobertura e graças a Deus que elas cresceram ali. Por quê? Porque aquilo foi um lugar fértil. Sim. Aquilo é solo fértil. Então, sabe o que isso significa para mim? Que eu estou fazendo um excelente trabalho. Que bacana. E essa deve ser a minha motivação. Trabalhar para Jesus e dar a ele pessoas mais gabaritadas que eu. E essa visão, pastor, ela deveria ser muito simples, né? É porque os líderes entenderem sobre isso. O ser humano tem muito esse preciosismo. Mas né, é muito lógico Você isso, vê que pastor, até para entregar uma palavra profética para alguém, eu te dou uma palavra. O Éder tá vivendo isso porque eu falei para ele. Eu não sei o quê. As pessoas têm muito eu, cara. Tem que tirar o eu. É Jesus, brother. É Jesus na minha vida. É claro que ele vai me usar e eu vou falar assim, cara, eu declaro sobre você, Éder, que, cara, sua empresa, o faturamento 1 vai sair para o faturamento 5. Beleza, ativei o Éder foi atrás, recebeu aquela palavra, virou na vida dele. Mas não sou eu, cara. É o Espírito Santo em mim que faz essas coisas. Então, quando eu não tenho esse preciosismo de achar que é sobre mim, mas é sobre ele, eu tiro a mão, cara. Eu não tenho essa de cuidar, de segurar pessoas, esse aqui tá crescendo, deixa eu limar ele. Joga ele pra um outro canto lá pra ele parar de crescer, porque ele tá me ameaçando. Cara, eu amo ver ovelhas minhas, filhos meus. Agora eu tô abrindo uma turma de mentoria para homens. Cara, eu quero fazer esses mentorados, eles serem muito gigantes, pra... Primeira vaga é minha. Então eu amo ver esses caras prosperando de uma maneira, cara, exponencial. Sabe por quê, meu amigo? Porque isso significa dizer que você cumpriu um bom trabalho na vida dessa pessoa, brother. É motivo de aplaudir. É motivo de eu estar na primeira fila ali aplaudindo o teu sucesso, falando, cara, tu foi o que eu não fui. Tu chegou onde eu não cheguei. Tu tá fazendo o que eu não fiz. Glória a Deus por isso. Cara, eu me simpatizo com esse sentimento e com essa linha de raciocínio que o senhor tem, porque é o que eu penso. Sim. É o que eu sinto e é o que eu gosto de fazer. Então, quando eu ajudo uma pessoa, quando eu dou uma palavra para ela, que eu vejo que ela pegou aquela palavra ali e ela começou a se desenvolver, começou a crescer com aquilo ali, eu fico muito feliz. Eu não olho para aquela pessoa como se eu tivesse algo, que essa pessoa tinha que me oferecer algo em troca. Eu não vejo nada em troca. Tá aqui, eu tenho a empresa, tenho meus funcionários aqui, tem 2 aqui que tá aqui com a gente, né? Eles sabem muito bem qual é o coração que eu tenho, meu sentimento. Que eu falo pra eles assim, cara, pega firme, chega junto, me ajuda com isso, porque isso vai prosperar. E se isso prosperar, cara, você é o primeiro a ser abençoado aqui. Sim. Então, as portas estão abertas para você. Sim. Pode abrir portas de novos negócios. Cara, quem que eu tenho preparado para poder entrar aqui? É você se preparou, você se dedicou. Cara, meritocracia, pastor. Eu penso muito nisso aqui dentro. Apesar que aqui nós estamos falando de empresa, trabalho, né? Uhum. Não tem muita diferença, né, pastor? Não tem a vida ela tem um código.
E o código da vida é crescer, florescer, dar fruto. Crescer e multiplicar. Bom, esse é o código da vida. E essa vida é vivida na empresa, na família, nos negócios, na amizade, em todo lugar. Benção. Como o senhor vê a mão de Deus trabalhando em sua vida no longo dos diferentes ciclos? Eu vejo a mão de Deus se eu estou dando fruto. Eu uso isso aí, a parábola dos talentos. Eu pastorei jovens na nossa igreja. Eu peguei os jovens, tinha cerca de 100 jovens, 90, por ali, né? Nessa média de 100 jovens. Então o senhor já foi pastor de jovens? Já pastorei jovens. E ciclos? Ciclos de crescimento. E eu e minha esposa entregamos os jovens ali com mais de 600, 800 jovens. Meu Deus. Brasília? Brasília. Eu lembro que a gente fez uma conferência, a primeira conferência de jovens que a gente fez lá, a gente colocou mais de 800 jovens. Na segunda a gente passou de 1.500 jovens. Conferência, né? Mas aí quando a gente entregou os jovens, a gente entregou bastante jovens. Então assim, a mão de Deus estava sobre nós. Então foi um novo ciclo. O meu bispo chegou e falou: Juninho, agora eu quero que você vai pastorear a nossa igreja no Valparaíso, uma cidade do Goiás ali, colado com Brasília. E eu fui para essa igreja, chegamos lá nessa igreja, tinha 170 pessoas, cerca de 200 pessoas. E quando a gente começou ali o pastoreio, né, eu não era nem pastor ainda reconhecido, mas eu já estava separado para ser um pastor. E quando a gente começou com o pastor que estava lá, o pastor local, tive muito embate com ele no início, né, para fazer a coisa acontecer. É sempre assim, né? Mas o bispo, ele tinha me dado essa missão e ele sabia que eu era um pitbull da casa, né? Tipo assim, o cara que vai lá e resolve. É uma missão dada, missão cumprida. E essa resistência, pastor? Como... Cara, você tem que saber lidar, brother. Tem que parar de ser vítima. Mas pode acontecer isso, Aconteceu, né? É isso que eu vou te falar. Chegamos lá, tinha 170, 200 pessoas. Eu comecei lá um mês e caiu para 120. Meu Deus. Aí você fala, cara... Aí o pastor local chegou: brother, você tá quebrando a igreja, cara. Você tá não sei o que e tal. Eu falei: cara, peraí. Eu vim de berço, vim subindo as escadas, a mão do Senhor sempre foi comigo, fazendo isso, fazendo aquilo. Falei: Senhor, me dá a tática para esse tempo. E Deus foi derramando: vamos fazer isso, fazer aquilo. E eu fui indo, aí eu falei com o bispo, como eu tava lá amando dele. Ele falou: Juninho, você tem carta branca, vai para cima. Eu falei: beleza. Comecei a discipular. Discipular para mim, é a minha praia. Discipular. E aí comecei a discipular. Comecei a ensinar, comecei a desenvolver. Os milagres foram acontecendo, porque onde tem palavra de Deus, tem poder de Deus. É pastor e evangelista. E aí fomos indo, eu me vejo mais como um apóstolo, profeta, meu Deus, mestre, nessa região aí, né? E aí a gente foi indo, cara. Deu 3 meses de igreja, a igreja voltou. 180, 200, 250, 300, não cabia mais. Meu Deus. 6 meses de igreja, igreja entupida. Esse pastor, sorriso de orelha a orelha, né? Resultado, a igreja dele crescendo. E eu falei assim: cara, vamos para outro lugar. Aqui já não dá. Então fomos para um outro lugar maior. Aí a igreja passou de 500, 600, 1.000. Aí o bispo pegou e falou assim: cara, Juninho, agora eu quero que você abra um campus lá em Goiânia. Meu Deus. Aí fui eu para Goiânia. Aí peguei do zero, comecei deu 6 meses de igreja, 200 pessoas. Montamos uma igreja linda, reforma, aquela coisa toda. Encontrei um prédio, nesse prédio reformamos, fizemos aquela coisa toda. Não fiquei lá nessa igreja, e depois voltei de novo para a sede. Aí eu já era pastor, já antes de ter ido para Goiânia, já fui pastor. Voltei para a sede e o bispo falou: agora eu preciso que você forme líderes aqui para mim. Então hoje, do time do bispo, hoje da CN, eu tenho pelo menos 4 pastores lá que passaram pela minha mão, como discípulo. Então assim, quando você fala como que você vê a mão de Deus na minha vida, pelos frutos, cara. Pelos frutos. E quando tá difícil aqui, sabe quando você vê a névoa que você não tá conseguindo enxergar na frente? Para onde você olha? Para os frutos que você deu. Você sabe o caminho que você tá traçando. É o que nos ajuda muito, é isso. Existiam momentos que eu olhava assim... Mas não paro nos frutos, você não pode parar. Eu falei: meu Deus, e agora o que eu vou fazer?
E aí eu pegava e falava assim, não vou mexer com isso aqui mais. Frustrado, às vezes o coração amargo por causa de algumas coisas, né? Igual você falou da manga ali, embala ela e guarda. Ela vai chegando num ponto, ela pode amadurecer. Você pegar ela madura ali, mas ela não vai ter o gosto que ela deveria ter. Mas se ela passar muito tempo, ela começa o quê? A amargar, apodrecer. Só que aí tem uma situação. Dependendo do lugar que ela tá guardada, ela pode passar um tempo, ela começa a brotar e formar uma grande árvore ali. Né? Então, assim, já teve situações de... Vou parar. Apesar do curto tempo, né? Tem 11 anos que eu me converti, né? Tem 8 anos aí que eu ministro a palavra e vou ganhando pessoas para Jesus aí e ajudando, né? Através do evangelho, a transformar a vida delas. E já teve um momento de eu olhar assim e falar assim, não vou mais. Não dou conta mais. É essa fase que você tem que olhar pros frutos, cara. E aí eu olhava pra trás assim. Não. A gente não tá nessa por pessoas, hein, Éder? A gente não pode estar olhando pra isso, sabe? Olhava pra eles assim e falava assim, não, vale a pena. Vou continuar. Sim. E aí era mais um combustível, eu ia. E ia. E foi assim. E Deus tá fazendo. E aos poucos ele vai fazendo na vida da gente. E a gente não pode ter preciosismo, sabe? O que é o preciosismo? Cara, eu sei que eu estudo para isso. Eu estudo todo dia de madrugada eu estou estudando. Todos os dias. Desde que eu me conheço por gente convertido. Então é 16 anos na madruga. Eu me conheço por gente estudando ali, sabe? Por que eu tô te falando isso? Não posso ter preciosismo. Eu estudo, eu sei que eu tenho uma boa mensagem, mas não é sobre mim, cara. Isso aí você tem que ter no coração, sabe? Humildade. Então, assim... Porque quando a gente acha, eu fiz, eu faço, eu tenho o costume de tirar o eu da minha boca. Você vai estar perto de mim, você vai perceber que eu sempre estou no nosso. Nossa casa, nossa igreja, nossa ação social, nossa. Por quê? Porque eu sei que eu não faço nada sozinho. E segundo, eu preciso policiar o orgulho. De achar que eu sei alguma coisa que eu faço, que eu... eu trouxe tantas pessoas aqui pra igreja, eu fiz isso aqui, eu que não sei o que. Esquece, cara, esquece. Quando você esquece isso e você tá fazendo feliz pra Deus, aí você não entra nesse estágio. O estágio do cansado. O que aconteceu com Elias? Elias ficou cansado. E ele achou que era sobre ele. Eu que confrontei os 450 profetas. Eu que não era nada sobre eu ele. que fiz aquilo. Então ele cansou. Qual foi a primeira coisa que Deus fez pra ele? Descansa, come e depois... Deixa eu te falar. Tem mais de 7 mil aí que não se dobraram, filhão. Você não é único, não. Baixa a tua bola. E aí ele foi. Você entendeu? Então a gente tem que saber a nossa posição, saber que a gente carrega algo precioso, trabalhar isso, mas trabalhar o nosso coração. Porque quando a gente se coloca nessa posição de eu fiz, eu faço, eu vou, eu não sei o quê, eu vou me entristecer. Por quê? Porque estão dando oportunidade para as pessoas, não estão dando para mim, sendo que eu sou o cara que faço isso, sendo que eu que sei orar, sendo que eu que sei pregar. Esquece. Não é nada sobre a gente. Nada, cara. E aí você vive sem rótulo, sem peso, sem, sabe? Sem julgo. Você vive leve. E aí, beleza, fizeram isso comigo, fizeram aquilo. E daí? Tá tranquilo. Bola pra frente. Bola pra frente. E vamos embora. É isso aí. Pastor, como posso preparar espiritualmente para transições e mudanças que permite em minha jornada? Conectado com Deus. Se você estiver conectado com Deus, Ele vai te avisar. Você vai perceber, você vai sentir. O que é o sentir? É Deus te avisando, dando sinais, mostrando. Uma das coisas que eu vejo que carece mudança, e aí não só é obrigatório uma mudança física, mas é obrigatório uma mexida, é a estagnação. Cara, estagnei. Não tô tendo mais vontade de orar, de ler a Bíblia, de fazer devocional, não tô mais apaixonado. Tenho evitado ir nos cultos, tenho marcado reunião próximos aos cultos, porque eu não tô com vontade de estar lá. Sabe, eu começo a perceber que eu tô fugindo de um lugar que sempre me alimentou. Sim. Então, assim, é sinal que precisa dar uma mexida. Não tô falando que Ver o que tá acontecendo, você precisa sair daquele lugar. Não é isso, mas eu preciso dar uma mexida. Falar, pastorzão, o que tá acontecendo? Aonde eu me desconectei? Bill Johnson, ele tem algo tremendo, mas ele falando sobre a paz. Ele fala que se você estiver inquieto, sem paz, retorne aonde foi o último lugar que você teve paz.
que em algum momento você desconectou. E essa desconexão tá vindo de quê? Por quê? Às vezes é uma situação mal resolvida com alguém. Cara, então se você chegar e pedir perdão ou botar na mesa e falar, resolveu? Caramba, voltei a gostar de estar aqui, voltei a gostar de... Você entende? Então a gente tem que ter essa completa noção de que mudanças precisam acontecer. Mas eu vou estar sendo avisado. Eu vou estar sendo instruído, vou ter discernimento, sabe? Sobre situações, sobre algo tá tirando a minha paz. E isso já é um sinal. Se algo tá tirando a minha paz, se eu tô perto dessa pessoa e eu fico incomodado, se eu tô fazendo isso e não tô com o mesmo coração, tirou a paz, eu tô em confusão ali, tô em dúvida, isso é um dos sinais. Espera, senta, recalcula a rota, coloca na mesa, conversa e vai pra cima. Então esses são sinais, sabe? Que Deus vai nos dando. E bola pra frente. Bola pra frente, não pode parar, brother. Jogo não para. E as oportunidades, elas sempre chegam. Sempre. Porque Deus não deixa você sem rumo, sem destino, né? Não deixa, não. Ele sempre vai abrindo o caminho ali. Ele abre o mar, né? Abre o mar e passa. Vamos passar. Porque lá do outro lado, você vai entender o propósito que eu tenho pra você. É isso. Pastor, vamos lá. Como se fortalecer em tempos de fim de ciclos e recomeços? Como se fortalecer? Tem um livro que eu gosto muito, Bill Johnson, Fortalecidos no Senhor. Esse é um livro que eu indico para todos que estão nos assistindo, para você buscar esse livro. Anota aí, pessoal. Fortalecidos no Senhor. O que Davi fez? O texto de Samuel diz que Davi se reanimou no Senhor. Cara, sabe o que eu tenho feito nesses últimos dias meus aqui? Eu tenho me reanimado no Senhor. Feito as práticas que me trouxeram até aqui. O que me trouxe até aqui? Oração, jejum, busca. Às vezes a tua rotina começa a te engodar, tuas agendas. E normal, você tá crescendo, tal. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, mas tem de errado quando eu deixo de praticar aquilo que me trouxe até aqui. Então eu preciso me reanimar no Senhor. Como Davi fez. Reconectar. Então é jejum, é leitura, sabe? É pegar a Bíblia ali, vou voltar a estudar aqui, vou voltar a grifar, vou voltar a marcar, vou ver o que Deus está falando. Eu tenho me policiado a todos os dias, era algo que eu fazia constante isso, que era mandar devocional, falar de devocional para alguém e tal. Só que aí o tempo, a rotina, cansaço, aquela coisa, vai tirando, tá pregando direto, preparando palavra, atendendo e tal. Você acaba... E eu falei, opa, tem uma prática que me trouxe até aqui. Por quê? Porque quando eu for fazer um devocional, mandar para alguém uma palavra, eu estou estudando a palavra. Eu estou sendo edificado por ela. E aí, quando você começa, vai indo, no primeiro dia você, cara, tô cansado. Foi. No segundo, no terceiro, no quarto, você já está sentindo falta se você não mandar. Então, assim, o que você vai se alimentando daquilo. Cristão é combustível. O combustível de cristão são as disciplinas espirituais. O que é disciplina espiritual? Oração, jejum, leitura bíblica, estar em comunhão. Está em comunhão. Faço votos para que vocês estejam congregando. Isso é uma orientação de Paulo. Então, assim, a galera não quer ir na igreja, hoje eu tô cansado. Hoje tem culto, quarta-feira. Glorinha. Tô cansado, trabalhei o dia todo. Meu irmão, comunhão no corpo de Cristo é se reanimar no Senhor. Então essas disciplinas espirituais, ela não tem modismo para ela, sabe? Não tem tempo. É tempo e fora de tempo. Se eu quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a honra e glória do Senhor. E a mesma coisa são essas disciplinas espirituais. Tá chuva, eu vou. Tá sol, eu vou. Tá caindo canivete, eu vou. Eu vou. Por quê? Porque isso me fortalece. Essa é a musculatura espiritual. E eu tenho visto as pregações do senhor lá, né? E vejo que o senhor sempre fala assim, pessoal, tô pregando pra mim. Hoje eu vou pregar pra mim. Hoje eu vou pregar pra mim. Hoje eu vou então achei isso muito interessante. Sim. Falei assim, vai pregar pra ele, então eu vou só olhar. Aí eu penso, peraí. Eu tenho uma máxima. Eu tenho uma máxima comigo. E eu não falo isso de jargão não, tá? Eu não falo isso da boca pra fora, não. Eu não falo isso pra ser palestrante motivacional, não. Eu falo isso de verdade. Eu tenho uma máxima de John Wesley, mas ele dizia assim, eu me coloco em chamas para eles me verem queimar. Cara, no púlpito da igreja do cara tinha as marcas do joelho dele.
Meu amigo, isso é forte demais para mim. Ele se colocava em chamas para as pessoas verem ele incendiando por Deus. O que é isso? Cara, eu busco, eu oro, pra mim, entendeu? É pra Sim. mim, não é, quando eu falo eu aqui, não é o motivo de soberbo orgulho. Entendi. Mas quando eu falo da pregação que é pra mim, é porque quando eu tô preparando aquilo ali, eu tô, cara, vivendo ela, sabe? Aquelas remas, eu falo, meu Deus, olha isso, cara. Olha o que Deus tá me falando, olha. Hoje, nesse dia de hoje, eu fiz uma dessas orações. Eu tenho desafiado o pessoal nesse mês de junho de buscar Deus de uma maneira louca, sabe? Louca assim no sentido de, cara, voltar às velhas práticas e tal. Hoje eu fiz isso. Eu tava fazendo um negócio e nesse negócio a primeira resposta foi negativa. Eu falei, não pode. Não, comigo no mês de junho, que eu tô desafiando todo mundo. Falei, Senhor, fechei meu olho onde eu tava. Fechei meu olho, pessoas não entenderam nada. Eu falei, me dá aqui 1 minuto. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro agora que eu sou esse cara que precisa do teu favor. Eu sou esse cara do que eu tô profetizando. E eu quero ver essa situação transformada. Dentro de 10 minutos, eu vou receber uma mensagem positiva. O que acontece? Então, quando eu prego, é pra mim, cara. E aí, é claro, as pessoas me veem incendiado, elas querem incendiar também. Uma dos pontos que eu gostei muito foi isso. Assim, realmente eu tô recebendo aqui uma palavra que vem tá cortando ali primeiro que vem pra cá. É verdade. Eu tô recebendo vida. As pessoas na sua empresa, elas vão viver o que você vive, amigo. Olha a responsabilidade que você tem sobre os seus funcionários. Então, você viver quebrado no seu casamento, o que esses caras vão viver? Você vive quebrado nas finanças, o que esses caras vão viver? Você vive na falsidade, é a falsidade que vai imperar. Então, quando o cara tá nessa vida, cara, a igreja cresce, tá? A igreja de Jesus, não é nossa. Uns plantam, outros regam, mas o crescimento é do Senhor. Deus é misericordioso para alcançar aqueles corações que estão ali fiéis, sedentos. E é por isso que tem mudança. Porque às vezes o próprio Deus fala assim, filhão, esse lugar aqui não é para você não. Vai para outro lugar ali. Rapaz, quando ovelha chega ali, já saiu pessoas da igreja normal. Tem pessoas que não se adequam com você, não tá brigado com o irmão, não quer ficar ali porque o irmão tá lá e... Aí problema dela. Mas eu sempre sento com quem quer sair, quer conversar comigo. E eu sempre abençoo, porque eu não sou dono de ninguém, lembra? Então essa pessoa chega ali. Pastor, eu quero sair. Por que você quer sair? Algum problema com a igreja? Com a mensagem? Com a verdade? Não, pastor. Cara, vai com Deus. Deus te abençoe. Vamos mudar. Agora, se tem alguma coisa, tipo assim, não, porque aqui vocês falam mentira. Opa. Aí nós vamos ter que... eu vou ter que entender isso aí. Agora, se ele chega ali e fala, não, é porque eu vou morar em tal lugar, fica mais perto pra mim. Não, é porque lá em tal lugar tá meus amigos, eu quero estar junto. Não, porque aqui tem uma pessoa que eu não gosto e eu quero evitar. Cara, vai com Deus. Mas nunca, até hoje, nunca ninguém chegou ali pra reclamar da mensagem ou daquilo que é a visão e tal. Então, cara, glória a Deus, não é o ciclo dela ali, não é o lugar que ela vai frutificar. Eu faço voto para essa pessoa ir para um lugar que ela frutifique, porque a árvore que dá fruto é só a árvore que tem raiz. Sem raiz, você não dá fruto. Não dá. Entende? Né? E é isso, pastor. Estamos chegando no final aqui já, né? Tenho certeza que Deus falou no coração de muitos que estão nos assistindo agora. E uma palavra muito, assim, profunda em relação a ciclos, né? Sim. E tem muitas pessoas hoje que muitas pessoas estão em mudança de ciclo. Sim. A nossa vida é feita de ciclos, né? E o que importa é que elas entendam que está sendo mudado para algo melhor. O profeta era alimentado no ribeiro. O ribeiro tinha os corvos que traziam comida para ele, lembra? Sim. O ribeiro secou. Por que o ribeiro secou? Porque ele mesmo liberou a palavra que não ia chover. Não ia chover. Olha que cara. Em cima da palavra dele secou ali. Em cima da palavra dele secou o ribeiro. Mas Deus tem ribeiros que não secam. Aí Deus fala assim, amigão, você deu essa palavra ruim. Eu tô brincando aqui. Você deu essa palavra. Não fui eu que te falei para você dar, mas você deu e aconteceu, porque eu honro os meus filhos. O que eles dizem, eu digo amém. Se ele tiver em conexão comigo. Secou aqui, mas eu vou te mandar para outro lugar.
Então você precisa entender que tem lugar que secou. Mas tem outro lugar que o manancial está rodando e que Deus vai te enviar. Mas perceba, não foi o profeta que se envia. É Deus que te envia. Deus que te envia. Você está chegando ali na ciência, você vai aprender muito isso. Nós ali não temos pessoas que se enviam. Nós enviamos as pessoas. Você vai aprender isso. Glória a Deus. Então, é algo que nós precisamos entender. Antes de encerrar, eu posso falar do meu livro? Pode, fica à vontade. E esse aqui, ó, é um presente que Deus me deu. Chaves do Destino, você que está aí nos assistindo. Eu te encorajo a você adquirir o seu exemplar. Esse aqui é o exemplar do meu amigo aqui. Quero te dar de presente esse livro, Chaves de Destino. Esse foi um livro que Deus me agraciou para escrever esse livro. E ele fala o que eu sou, Éder, sabe? Esse livro aí fala quem eu sou. Você vai ler, é um livro bem gostoso de ler, bem didático, bem tranquilo. São, acho que mais de 60 capítulos, mas é capítulos de uma página, 2. Que é justamente por isso, porque eu acredito muito que o que você precisa para acessar de um espaço para o outro se chama chave. Quando você está numa porta, você chega ali naquela porta, você passa a chave, você sai de um ambiente para entrar em um novo ambiente. Mudança de ciclo. Mudança de ciclo. E aí, ó, então, tá vendo aí? Deus me presenteou com esse livro, onde ele me deu a grata satisfação e honra de ter o meu bispo prefaciando ele. O bispo J.B. Carvalho prefaciou o livro. Endossou a bispa Dirce, minha esposa, amigos queridos, pastores queridos. E o nome dele é Chaves de Destino, porque de fato é. Esse livro, ele te entrega chaves para você acessar o seu destino. São pequenas pílulas que vai fazer você ser movido para o lugar que Deus te espera. Então, essa é a minha primeira obra. Eu já estou escrevendo o segundo, devo lançar ainda esse ano. Mas esse aí é um livro que é o filho, né? O primogênito. Então, assim, eu tenho um carinho enorme por ele. E o que ele carrega esse livro é fantástico. É uma coisa poderosa. O segundo livro eu já estou mudando um pouco o perfil. Já está saindo? Ele está já no forno. Está sendo preparado. Mas é um livro para homens. E quando a gente estiver no próximo podcast aí falando de legendários, a gente pode falar um pouco mais. Tá chegando aí. Aí, pessoal, para você que está nos assistindo aí, ó. Deixa seu comentário aí, coloca seu contato. Se você desejar aí, está adquirindo, né, pastor? Sim, e aí a pessoa às vezes fala, onde que eu adquiro esse livro? Entra na Editora Chara. Editora Chara, chara.com.br. Lá tá vendendo um livro. Pronto. E depois a gente vai ter em outras plataformas também, digitais, enfim. Bacana. Pastor, eu quero pedir pro senhor agora, nesse momento, fazer uma oração. Sim. Né? Pra gente poder estar, após a oração, tá passando para as considerações finais. Uhum. E tá encerrando mais um episódio aí. Como que a galera fala, ó, estou chegando, como que o senhor fala mesmo lá? Estou chegando, estou finalizando, povo. Pai, achei massa demais aquilo lá. Ele tá finalizando ali a administração. Ele falou, ó, já tô finalizando aqui. O povo, porque realmente são palavras muito edificantes, pastor. Amém, amém. Deus na sua vida é muito grande. Amém. E da forma que o senhor conduz a palavra de Deus é surpreendente. Amém. Sabe uma coisa que eu aprendi, Éder, e que eu tento carregar no púlpito, tento carregar na minha vida, no meu pastoreio, é ser leve. De peso já tem as nossas bagagens, né? É ser leve. Nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Amém. Então é assim que funciona. Amém. Queria que o senhor abençoasse aí. Sim. Eu acredito também, pessoal, né? Muito nisso, que também é uma mudança de ciclo para Startcast. Também para programas conectados pela fé. Hoje eu acredito que é uma mudança de ciclo. Amém. Para o nosso estúdio, para o nosso programa, para essa empresa aqui que é a Startcast. Ter o pastor Júnior Cabral aqui é uma honra para mim e para todos aqui dessa família aqui, da Office Engenharia. Amém. O grupo Office Engenharia, né? Uhum. Então eu queria que o senhor nos desse a honra de orar, sim, abençoar. Sim. E nos abençoar. Amém. 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 Pai, hoje no nome santo de Jesus, eu quero abençoar esse projeto, eu quero abençoar, Pai, o Conectados pela Fé, eu quero abençoar, Senhor, as obras das mãos do Éder.
quero abençoar essa família, eu quero abençoar, Senhor, o grupo Office Engenharia, eu quero abençoar tudo que diz respeito ao guarda-chuva que ele representa hoje. E eu quero dizer, meu Deus, que será conforme a tua vontade é estabelecida nos céus, será na terra. E que nada, Pai, daquilo que foi projetado, arquitetado, pensado pelo inimigo, encontrará lugar na vida do Éder, da sua família, e que eles serão tão prósperos como próspera é a alma deles. Então eu abençoo, Pai, que esse podcast ele possa cruzar o oceano, chegar aonde o Senhor tem que levar essa mensagem. E que seja a mensagem que vai tirar o pai ali do abismo, que vai tirar a pessoa do suicídio, que vai fazer com que as pessoas vivam o sobrenatural de Deus, que vai reatar casamentos, que vai startar empresas, que essa voz, que esse podcast, aonde ele chegar, Pai, ele possa chegar com o poder do Evangelho, ele possa chegar com luz, ele possa chegar com tudo aquilo que o Senhor tem separado. Então eu abençoo as obras da mão do Éder e eu abençoo esse podcast, a sua empresa, a sua família, a sua equipe, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu queria que o senhor desse as considerações finais do senhor aí para a gente estar encerrando. E fica à vontade. Amém. Você que nos acompanhou nesse podcast, quero abençoar a sua casa, sua família, as obras das suas mãos. Estamos aqui em Cuiabá, Comunidade das Nações. Vai ser um prazer, uma honra receber a sua visita. E estamos aqui para servir. Eu costumo dizer que nós estamos aí com a toalha nas mãos, pronto para enxugar os pés daquele que o Senhor nos enviar. Então deixo aqui meu abraço. Você que quer me acompanhar, Júnior Cabral aí no Instagram, no YouTube, enfim, Comunidade das Nações em Cuiabá, entra lá, tem tudo isso aí. E você vai estar por dentro de tudo aquilo que a gente está fazendo para Jesus. E vem nos ajudar, a seara é grande. Falta Amém. Trabalhadores. Glória a Deus. Pastor, eu quero agradecer ao senhor, Amém. Tá? Pela disponibilidade do senhor, tirar o tempo do senhor para poder estar aqui conosco. Amém. Por estar compartilhando com a vida das pessoas que estão nos ouvindo, entregando aí a verdade. Amém. Porque nós fomos chamados para entregar a verdade, né? É E eu vejo muita verdade no senhor, na palavra que o senhor traz, né? Eu vejo a presença de Deus em tudo. Tá? O curto tempo que a gente se conhece, eu já vejo que muitas coisas grandes vão acontecer através desse relacionamento, através dessa amizade que a gente está começando aí. Porque eu acredito que quando você vê transparência, verdade, a gente pode investir Sim. e mergulhar em águas profundas. Tenho certeza que eu irei chegar aí, estando andando junto com o senhor aí, servindo o senhor no que puder. É gratidão muito grande no coração. Tá? Tenho certeza que ciclos, né? Estão chegando aí, ciclos estão mudando, coisas grandes estão acontecendo. Sim. Tá? Nos segue aí, compartilha. Você quer ser um propagador da palavra de Deus, pessoal quer estar aí abençoando a vida de outras pessoas, né? Muitas pessoas estão em dúvidas, né, em relação a alguns ciclos de vida que estão aí mudando, né? Eu quero convidar você a estar compartilhando, curte, né? Segue aí o pastor Júnior Cabral, a CN Cuiabá. É isso aí. Pastor? Segue @Éder Salvador e a Startcast também, pessoal. E que você possa ser abençoado a cada dia. O projeto aqui é para abençoar vidas, abençoar pessoas, transformar pessoas e dar aí para elas aí uma condição de ter uma vida melhor, pastor. Amém. Mudar de ciclo, Amém. né? Mudar de ambientes. E Deus tem o melhor para nós. Amém. Quero te agradecer. Fica com Deus. Um forte abraço. E fique ligado aí que logo tem aí vai ter um episódio aí falar sobre os legendários, pessoal. Vem algumas polêmicas aí, né, pastor? Vamos pra cima. Amém. Deus abençoe, fique com Deus. Um forte abraço aqui da família Conectados pela Fé.